Então, pessoal, todo mundo está muito preocupado com a questão fiscal no Brasil, como que esse ano de 2023 vai fechar. Fernando Haddad está colocando a culpa no Paulo Guedes, no Bolsonaro ainda, né? Tá usando essa cartada, mas todo mundo sabe que a culpa é do governo Lula e da péssima gestão econômica que esse gabinete ministerial do Lula tem exercido aqui no Brasil, principalmente na pessoa do senhor Fernando Haddad, né? E conforme novos números vão aparecendo, vão sendo divulgados, dados oficiais, por exemplo, esses dados aqui do Tesouro Nacional, que nós vamos conferir aqui hoje nessa reportagem, nessas reportagens que eu separei, conforme esses dados vão sendo apresentados para o público, para a nossa apreciação, nós vamos percebendo que o buraco realmente é muito fundo e o governo está perdendo a mão na questão fiscal de uma maneira muito rápida, muito veloz. Nós temos agora os dados finalizados de novembro. Sim, estamos no finzinho de dezembro, mas esse tipo de coisa demora a ser divulgado, demora a ser apurado. São muitos valores, são muitas contas a serem feitas ali, porque tem vários órgãos envolvidos. Trata-se aqui do governo central, ou seja, da União, e aí tem o Tesouro Nacional, tem o Banco Central, tem vários dados aí, a Previdência Social com todo o seu rombo, enfim. Temos agora dados consolidados a respeito da arrecadação e olha só, a arrecadação para o mês de novembro é a segunda pior da história desde 1997, né? Uma coisa assim tenebrosa, né? Lembrando que, beleza, a arrecadação é o governo tirando o dinheiro da sociedade. Quanto menor a arrecadação, melhor, certo? Depende, eu vou falar disso também, mas não apenas isso. Em o mês de novembro tem um déficit primário aí na casa de quase 40 bilhões de reais, que é pior do que havia sido originalmente esperado pelos analistas do mercado de forma geral, e, portanto, a dívida pública avançou 2,48% apenas de um mês aqui no mês de novembro, chegando à faixa absurda, bizarra de 6,325 trilhões de reais em dívida, né? Então, vamos analisar esses números aqui de forma mais detalhada, mais pormenorizada, para a gente tentar entender aí para onde vai esse trem descarrilhado da questão fiscal brasileira, porque a coisa não está bonita, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Começando pela arrecadação aqui, obviamente, se você tem uma despesa que só faz crescer no governo Lula e, por outro lado, você tem uma arrecadação caindo, é claro que o resultado fiscal, que são as outras duas notícias que a gente vai falar aí, tende a ser muito pior, né? Então, foi registrado um déficit primário aqui na casa dos 39,389 bilhões de reais, conforme eu falei, por conta desse cenário, porque houve aqui, de fato, uma queda considerável nas receitas do governo, né? Ou seja, o governo aí roubando dinheiro da sociedade, não tem outra forma de tratar esses números aqui. Então, esse valor aqui é corrigido pela inflação, esse dado de novembro foi o segundo pior da história para o mês de novembro, né? Para a série histórica aí. Isso aí começou a ser mensurado lá em 1997, depois que o Plano Real já estava bem estabelecido e tudo mais. Isso aqui só não foi pior, esse resultado só não foi inferior ao resultado lá de novembro de 2016, um período em que o Brasil estava de ressaca do governo Dilma Rousseff aí, inclusive. Então, qual que é o problema aqui? Houve uma queda nas receitas do governo, então a arrecadação realmente foi frustrante, digamos assim, nesse sentido aí. Teve uma queda principalmente aqueles impostos que incidem sobre o lucro, né? Imposto de renda, teve uma queda de 3,7 bilhões de reais em relação ao ano passado, e a contribuição social sobre lucro líquido, que teve uma baixa de 2,8 bilhões de reais. Chama sua atenção aqui para a questão da arrecadação, que é o seguinte, estamos falando aqui de impostos e estamos falando que em novembro de 2022 o resultado foi muito melhor do que novembro de 2023. Lá atrás, novembro de 2022, um monte de impostos estavam cortados e a arrecadação foi maior. Olha que coisa impressionante, né? O governo cortou impostos, arrecadou mais dinheiro com impostos. Como isso acontece? Como isso pode acontecer? Curva de Laffer nos explica, e esse é o resultado prático, evidente, a curva de Laffer sendo testada
empiricamente na nossa frente, né? Estamos vivendo um momento histórico aqui no Brasil, inclusive, né? Um estudo de caso, um case, isso aqui. Você tinha um governo imediatamente anterior que cortou impostos e aumentou a arrecadação, inclusive entregou um superávit primário aqui, né? A própria notícia traz de quase 50 bilhões de reais aí, né? No acumulado até novembro, isso aqui. Depois teve um valor até melhor, inclusive, né? Só que o governo atual aumentou impostos, retomou impostos que haviam sido cortados antes, criou outros tantos e vai criar mais ainda, e a arrecadação diminuiu, né? Mas não basta só o governo arrecadar menos dinheiro, né? E tratando desse ponto, é bom ou ruim o governo arrecadar menos, né? Roubar menos a população é ótimo. Se o governo roubasse absolutamente nada, seria o mundo perfeito, o mundo ideal. Acontece que em muitos casos a queda da arrecadação não representa aí o pessoal sonegando mais, o governo diminuindo impostos, nada disso. A queda na arrecadação representa apenas uma queda na atividade econômica. Então, o governo arrecadando menos impostos pode significar, e provavelmente significa, se tratando do governo PT, da atividade econômica piorando, as empresas tendo um resultado pior, portanto pagando menos impostos. Lembrando aqui, a queda maior foi no lucro, né? Então olha aqui, imposto de renda e a CSLL incidem diretamente sobre o lucro aqui, 3,7 bilhões a menos de imposto de renda, 2,8 bilhões a menos aqui na questão da contribuição social. Então, realmente aí uma coisa assim considerável essa queda, principalmente no lucro. Não bastasse o governo ter uma queda na arrecadação, ele teve um aumento absurdo na despesa, mas absurdo mesmo. Olha isso aqui. Em comparação com novembro de 2022, as despesas totais do governo cresceram 20% acima da inflação, ou seja, recuperaram o valor da inflação e cresceram mais ainda. Olha que coisa absurda, né? Isso aqui é muito mais forte do que a questão das receitas líquidas aí, né? Receita líquida serve para maquiar transferências que são feitas a estados e municípios, ou seja, não é um número assim realista, né? Tanto a questão da receita líquida quanto do superávit primário são números para enganar mesmo uma pessoa mais despercebida. Mas então as despesas aqui cresceram bastante em matéria de apoio financeiro aos estados e municípios e também o aumento no custo do programa Bolsa Família. Esse é o custo do assistencialismo. Temos uma questão fiscal cada vez pior, cada vez mais deteriorada, que vai obviamente implicar num déficit primário no primeiro momento e no aumento da dívida pública no longo prazo, que são os pontos seguintes aqui que eu gostaria de tratar com vocês, também dados finalizados em novembro, né? Esse aumento aqui de 40 bilhões de reais no déficit primário, novamente, primário, isso aqui engana muito, a dívida pública brasileira é muito maior do que isso, de fato, e isso aqui se deve justamente à queda na arrecadação com um oposto aí, aumento nas despesas. Imagina uma dona de casa fazendo as contas dela, chegando no final do mês pensando assim, não, eu vou trabalhar menos para ganhar menos e vou gastar mais dinheiro aqui, né? Ninguém é maluco de fazer uma coisa dessas, a não ser o Estado, o governo, né? Então, esse rombo aqui de quase 40 bilhões de reais é muito maior do que havia sido projetado aqui, por exemplo, pelo pessoal da pesquisa Reuters, né? Os analistas estavam prevendo aí 35,5 bilhões de reais de rombo em novembro. A coisa veio aí 10% pior do que estava antes. Uma coisa assim, de fato, impressionante, né? Então, esse déficit acumulado aí nos 12 meses, a previsão, né, é de que seja na faixa aí de 125 bilhões de reais, sendo que a tendência, a expectativa do secretário do Tesouro aqui, o Rogério Ceron, que é quem fez esses números, é de que o resultado mensal do mês de dezembro seja de um déficit, um rombo de 10 bilhões de reais. Realmente assim, eu fico impressionado quanto esses burocratas aí, esses membros do gabinete ministerial da equipe econômica do Lula conseguem dar essas notícias sem ficar com a cara vermelha, né? Chegar e falar assim, ó, temos aqui uma conta no vermelho, um rombo de 10 bilhões de reais. E achar isso de boa. Nós fazemos a gestão econômica do país e a gente nunca consegue fechar as contas. Palmas para nós, paguem o nosso gordo salário.
realmente é uma coisa impressionante. E aí, no frigir dos ovos, no somatório de tudo, a dívida pública brasileira continua crescendo de uma forma descontrolada, chegando aí então, com o fechamento aí do mês de novembro, em 6,325 trilhões de reais, o que representa um aumento de 2,48% em comparação com o montante de outubro, né? 2,48% é muito? Sim, é muito de um mês para o outro, é muita coisa para considerar apenas um mês, né? Imagina que se você tem um reajuste num salário, por exemplo, de 2,48% num mês, aí, sei lá, em 3 anos, provavelmente, um pouco menos, o salário já dobrou, né? Mas, então, imagina a dívida, o quanto isso tem um impacto na dívida, sendo que estamos falando de um valor aqui de mais de 6 trilhões de reais. Qualquer percentual mínimo ali representa um grande estouro dessa questão aí, inclusive, né? Então, realmente, essa dívida pública está subindo absurdamente de uma forma descontrolada. Acredita-se aí, de fato, que nós, por parte de analistas independentes e da própria OCDE, que nós estamos caminhando para um cenário de 70% do PIB comprometido com a dívida pública. Isso está na faixa aí de 61%, 62% atualmente, né? Mas só para você ter aqui, veja a questão, inclusive aqui, da dívida efetiva, né? A dívida nominal, que é uma coisa impressionante. O tanto aqui, realmente, o tanto que isso aumenta de um mês para o outro, é uma coisa assim impressionante, né? Esqueça déficit primário, esqueça superávit primário, isso não significa absolutamente nada. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando por que isso mascara os números e por que mesmo você tendo superávit primário igual teve no ano passado, uns 50 bilhões, 60 bilhões de reais de superávit primário, a dívida pública consistentemente cresce. Por quê? Porque esse superávit primário serve para pagar o serviço da dívida, né? Os juros da dívida. E esse serviço é muito maior do que esse tiquinho aí que acaba sendo economizado quando vem a acontecer. Então, realmente, não chega nem perto de amortecer a dívida pública brasileira. Isso é um trem que já descarrilhou há muito tempo e que vai bater lá na frente em algum lugar. Infelizmente, nós temos governo Lula aí controlando a economia do Brasil. A tendência é que a coisa desande e acabe numa grande tragédia econômica muito mais rápido. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.